Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira e mais uma análise aqui do Dieguinho e um vídeo, mais uma vez aqui, mais opinativo do que informativo. O vídeo anterior que eu fiz aí deu uma repercussão danada entre vocês, falei do Lloyd, falei do Payet e agora nós vamos falar sobre Felipe Coutinho e manter ou não manter o Cria na sequência da sua carreira no Vasco. O jogador pertence aí ao Aston Villa, está emprestado ao Vasco até o mês de junho, inclusive não sabemos como é que vai ser feito por parte do Aston Villa essa questão do último ano de contrato. Será que vai existir uma exigência de um pagamento para que eles possam recuperar pelo menos aí um percentual do que eles pagaram para comprar o jogador em definitivo junto ao Barcelona? Eles vão entubar, entender que o jogador realmente não performa mais e, cara, quero só me livrar do salário dele aqui, vou fazer uma rescisão. Enfim, não sabemos qual vai ser a postura do Aston Villa daqui a 4 meses, ou melhor, daqui a 3 meses. E ao mesmo tempo, também não sabemos qual vai ser o nível de performance do Coutinho pelos próximos 3 meses, mas já dá para fazer uma análise da passagem do Felipe Coutinho até aqui e dá para a gente começar a fazer um esboço aqui dos prós e contras do Felipe Coutinho, desde a sua chegada, o que ele entrega hoje, o que ele pode vir a entregar ou não ao Vasco mais um tempo e se vale o investimento que o Felipe Coutinho recebe por parte do Vasco. Então você que reclama tanto, o Dieguinho fala do Payet e não fala do Coutinho. Claro que eu falo várias vezes, é que eu falo às vezes mais do Payet do que do Coutinho, mas às vezes a galera só quer ouvir o que ela quer ouvir. Então, vocês que pedem tanto, tá aí um vídeo específico falando sobre o Felipe Coutinho, se eu acho que ele deve ou não ficar dentro do elenco. Então, vou pedir para você aí que pediu tanto vídeo, agora me dá a moral. Deixa o like aí, quiser já deixar o dislike também, fica à vontade. Tá chegando aí pela primeira vez no canal, se inscreve aí, dá essa moral. Nós gravamos normalmente de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal. Rapidinho, lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua apostinha? Corre lá na Betfair, abra sua conta aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. De quebra, você ainda tá fortalecendo o Vasco, porque é a parceira do Vascão da Gama. Pô, Diguinho, não vou apostar hoje não, mas já abre tua conta lá, deixa teu cadastro feito para quando você quiser fazer sua aposta, tua conta tá aberta já. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, vamos começar a brincadeira aqui, já de cara fazendo um balanço da chegada do Felipe Coutinho em junho para o que o Coutinho entregou até agora. Esses 3 meses para frente, a Deus pertence. Ninguém aqui tem bola de cristal. A gente pode fazer uma projeção pelo que ele vem jogando, o que a gente acredita que ele vai entregar nos próximos 3 meses, mas é exercício aqui de futurologia. O que ele já fez, dá pra gente pontuar. Um dos meus melhores amigos, que é o Caio, a gente tem discussões homéricas sobre Felipe Coutinho. Eu critico ele pra caramba pessoalmente com o Caio, a gente conversa nossa. Pô, Caio, não tá bom, não tá legal, não tá rendendo. Pô, tá muito abaixo. Eu pego o Lucas Moura, pego o Oscar, pego o Depay, por exemplo, que chegou agora no Brasil. Tem uma idade, ele é um pouco mais novo, né? Enfim, pego o Hulk. Todos esses jogadores extra-série que chegaram ao Brasil, todos performaram. O Oscar tem um início animador, a gente precisa ver uma amostragemzinha um pouquinho maior. Na minha opinião, dos medalhões, dos caras de grande carreira que chegaram ao Brasil, desse recorte, e alguns são da geração do Coutinho, o Depay não é um pouco mais novo, a gente pode botar o Neymar nesse mesmo bolo, todos estão rendendo. O Coutinho teve alguns lapsos dentro do Vasco, e diria até que ele tem um pico interessante, que é quando ele sofre a lesão, já a segunda vez, e pô, geral, pô, pau da vida com ele já, começou ali a ter uma dúvida sobre a questão das lesões dele. Aí tem aquela questão que ele fica 1 mês fora, dorme na câmara hiperbárica e volta contra o Flamengo. Ele entra no segundo tempo, pimba, faz o gol. Quem lembra do pós-jogo aquele dia, eu falei, porra, é isso aí, ó. É jogador grande. Até, né, botei a camisa 11 dele assim, gravei com a camisa do Vasco ao contrário, com 11 do Coutinho. Porra, jogador grande, decide jogo grande, pô, pisa na área, faz gol, pá. É o jogo seguinte dele,
ou é o jogo seguinte, ou tem um intervalo num jogo no meio, é o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Vasco faz um primeiro tempo bom, ele vai muito bem no primeiro tempo e faz o gol, um golaço. Vem ali, rabisco Rubens, pimba, abre o placar numa semifinal de Copa do Brasil. O jogo da volta dele em São Januário, vi até uma galera já naquele processo de passapanismo do tipo, vamos esperar ele entrar em forma, o time não ajuda, fica sempre aqueles papos rame-rame que me irrita. Eu sempre detesto essa mania. Eu fiz inclusive uma postagem que deu pra caramba lá nos meus stories no Instagram, é porque nem todo mundo me segue no Instagram. Mas a galera que me segue no Instagram, teve uma postagem que eu fiz de alguns stories que eu critiquei pra caramba o Felipe Coutinho e o Payet. Principalmente o Coutinho, condenando a galera que vive passando pano. E aí eu dei de exemplo o Nenê. O Nenê chega ao Brasil com 35 anos de idade, também vindo do mundo árabe, e ele jogou muito pouco no mundo árabe até chegar ao Vasco. Ele vinha de praticamente um ano que ele quase não jogou. E o Nenê arrebentou no futebol brasileiro em 2015, 2016 com 36 anos, já cogitavam inclusive a convocação do Nenê para a seleção brasileira. Vindo do mundo árabe, veterano mais velho inclusive do que o Felipe Coutinho, com a idade próxima do Payet quando o Payet chegou ao Vasco. A diferença é que o Nenê é um ano mais novo, sendo que o estrago que o Nenê fez no futebol brasileiro foi piada. E o Nenê sempre decidiu pro Vasco, porra, num momento ruim. E não tinha esse papinho de time bom, time ruim. O time de 2015 era bom, aquele time só foi rebaixado porque ele foi montado só no segundo semestre. Tanto é que no ano seguinte a gente é campeão carioca invicto, começa a Série B nadando de braçada e o time tinha prazo de validade. Que era um time cheio de veterano com 30 e todos os anos, e aí o time abriu a boca no segundo semestre do outro ano. Né? Diguinho, Júlio César, Nenê, Andrezinho, Rodrigo, era muito jogador com 30 e paulada de ano. E aí, pô, a Série B, viagem pra caramba, muitos jogos por Norte e Nordeste, se jogando pouco aqui no Sudeste, e aí aquele elenco abriu o bico. Mas o Nenê é o segundo maior artilheiro do Vasco no século XXI, só tá atrás aí do Romário e ele é meia, ele nem é atacante, e é o maior assistente do Vasco no século XXI. Ninguém deu tantos passes para gol com a camisa do Vasco no século XXI igual o Nenê. Então, o impacto que o Nenê fez no time do Vasco é absurdo. E se você compara o impacto dele com o impacto do Payet e o impacto que o Coutinho deu até agora, é piada. Piada. Fora que o Nenê não tinha essa babaquice de ficar, eu só jogo se os outros jogarem. O time de 15 e 16 ali era ok, mas o Nenê pega uma baita furada no Vasco em 21, vem para aquele time modorrento, que é o pior time da história do Vasco, que teve a pachorra de cair e não subir. Ele chega, ele e o Diniz, o time tem um levante, o Vasco começa, empata ali o primeiro e o segundo jogo, depois começa a ganhar, e aí a vaca deita naquela sequência lá de Sampaio, Correia e Guarani. Aí meio que o time joga os pontos, a gente não vai subir mais mesmo, e aí os caras também largam a mão na reta final. E ele acaba o ano chorando e falando, enquanto o Vasco não subir, eu não saio daqui. E ele vai e faz um 2022 muito bom, já muito veterano, com 41 anos de idade, jogando ali da forma que podia. Na Série B, que é um campeonato muito pegado, e ele era o mestre do time, era o cara que carregava o time, importante em bola parada, sempre fazendo um golzinho, achando uma assistência, e quis, papai do céu, que inclusive o gol do acesso, o gol contra o Ituano, quem pega a bola para bater o pênalti é ele. E o gol do acesso do Vasco em 22 é o Nenê, e ele sai do Vasco no ano seguinte, por opção do Vasco, mas cumprindo a promessa. Eu falei que eu ia vir aqui para tirar, não consegui, mas eu vou jogar a Série B de novo e vou trazer o Vasco para a primeira divisão. Então, se você traça um paralelo, jogadores internacionais, carreira grande, o Nenê, um grande ídolo no Paris Saint-Germain, que hoje é um dos maiores clubes do mundo, vinha do mundo árabe também, teve uma passagem muito rápida ali no Oeste, não foram inclusive acho que 10 jogos só, ele quase não foi relacionado, e vem para o Brasil. E a entrega de um com o outro é absurda. E aí eu vou falar especificamente do Coutinho, mas é sempre bom a gente trazer outras questões de fora para ajudar a embasar a nossa opinião. E cara, para mim, o Felipe Coutinho até aqui, ele não conseguiu provar que ele merece esse investimento. Ele não está entregando de acordo com o que ele recebe.
sendo que tem uma diferença entre o Coutinho e o Payet. Eu vou começar a ponderar algumas coisas e eu já sei que vai ter a galera aqui me sentando a mamona nos comentários, mas tudo bem, a minha opinião, é o que eu penso nesse ponto. O Coutinho tem uma vantagem que ele disparou o sócio torcedor do Vasco. Então, prejuízo financeiro ao Vasco, ele não deu. Não estou dizendo que o Payet deu prejuízo financeiro ao Vasco. Estou dizendo que ele tem um salário alto, mas ele gerou receita para que essa receita pagasse o salário dele. O que joga-se muito na cara do Coutinho quando se fala de custo-benefício é porque ele acabou junto trazendo o Souza e o Alex Teixeira. E eu acho que ambos não tem nem discussão. Nenhum dos dois entregou e eu acho que, acredito eu, que poucas pessoas acreditam ainda que os dois possam ser úteis ou ajudar o Vasco. Então dá para dizer sim que o retorno do Teixeira e do Souza foi um erro. E esse retorno só aconteceu por causa do Coutinho. Ainda que o Pedrinho tem que levar junto com ele a crítica também dessas duas contratações, porque ele é o presidente e ele concordou com isso. Ele podia dizer não vou contratar e ponto. Ou eu contrato você, ou não contrato ninguém. E aí caberia o Coutinho ver o que ele queria fazer. Então até quem empurra no Coutinho a chegada do Souza e do Teixeira, vocês também têm que levar isso para o Pedrinho, porque ele topou isso na negociação. Beleza? Então não tem como tirar da análise do Coutinho o combo, que de fato foi um combo. E o combo não foi legal. Agora, pensando em continuidade do Coutinho ou não, até que eu acho que ele não entregou. Beleza? Estamos na mesma página. Só que o Coutinho, ele tem alguns prós que, se você quiser tentar insistir mais um pouquinho, aí você ainda consegue. E eu explico. Primeiro ponto, fator idade. O Payet vai fazer 38 anos de idade agora esse ano, e eu acredito que o Vasco não vai renovar o contrato dele, e após sair a informação de que o contrato dele não vai ser renovado, eu imagino o Payet encerrando a carreira. Eu não acho que o Payet vai sair do Vasco e vai para outro clube. Acho que ele encerra a carreira dele agora no meio do ano. Então, são estágios diferentes. O Coutinho ainda vai continuar jogando. Então tem essa diferença aqui. Segundo ponto, é importante para o clube ter uma referência, ter um jogador estrela e ter um jogador que tem uma identificação com a torcida. Então eu acho que dependendo do contrato feito com o Coutinho, se você quiser insistir mais um pouco, cara, ele vai fazer 33 anos esse ano. Eu não vou tê-lo como o vagão, o cara que vai ser responsável por comandar o projeto do Vasco e ter um time para girar em volta dele, porque ele não me apresentou futebol para que eu possa montar um projeto em cima dele. Ele não apresentou rigorosamente nada para eu acreditar que ele vai ser o comandante do time. Se o Vasco entender que ele vai ser apenas mais um jogador dentro do elenco e que ele pode ser útil de acordo com o time que tiver ao redor dele, porque hoje ele virou esse jogador, ele não decide mais. Se tiver um time com qualidade ao redor dele, ele sobe de nível e ele consegue ser um pouco mais útil. Mas ele ser o vagão, ele ser o cara que vai desequilibrar e ele vai puxar o desempenho do time para cima, já está claro que ele não é mais esse jogador. Estamos na mesma página? Então acho que dá para o Vasco insistir mais um pouquinho. Lembrando, se a gente fizer de novo aqui um comparativo com o Payet chega em agosto, o Coutinho chega em junho. Ninguém em 3 de março, em sã consciência, estaria pedindo aí o Payet para ir embora. Ele entrega muito pouco em 23. A diferença do Payet para o Coutinho é que o estadual do Payet é bom. O estadual do Payet de 2024 é muito bom. E aí ele meio que dá uma enganada na gente. Ele chega magro, começa a jogar bem o estadual e te dá um indício de, eu acho que ele vai. E aí ele começa a derrocada dele nas semifinais contra o Nova Iguaçu do Carioca, que ele vai muito mal. E tem uma lesão, inclusive, nessa intertemporada. Minto, ele joga o jogo do... Não, ele tem uma lesão nessa intertemporada, aí o Vasco começa o campeonato sem ele, ele volta no jogo da demissão do Ramon Dias, contra o Criciúma. A gente toma 4-0.
Ele inclusive perde um gol embaixo da trave, chuta a bola na trave. Ali o Vasco poderia ter empatado o jogo, o Verratti perde um pênalti. E aí no intervalo o Vasco toma aquela traulitada. Tem até aquela polêmica que ele é substituído pelo Estrela, ele não gosta, chega no banco chutando tudo. Deu um problema danado ali com o Ricardo, com o Renato Paiva. Então assim, ninguém estaria nessa época do ano pedindo aí a saída já do Felipe, do Payet. Lembrando que o Payet também tinha um contrato mais longo, né? Então, acho que tem essa diferença aqui. Então, para deixar claro a minha opinião, para a gente caminhar para a reta final e o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, até aqui, eu acho que o Coutinho não tem apresentado futebol para que justifique o salário que ele tem. Para mim está muito claro. Mas se o Vasco entender que ele precisa de uma referência e que o Coutinho pode ser importante também em outros quesitos, e de repente até tentar negociar nessa eventual renegociação uma redução do salário dele e não enxergá-lo mais como o cara que vai ser o grande líder técnico da equipe e preparar o time para que o time não seja dependente dele, eu acho que dá para insistir mais um pouco. Beleza? Porém, se o Vasco também entender que não tá legal, contunde com frequência, quando joga também não faz essa diferença toda, o salário é alto, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outro atleta, eu não vou me opor. Eu não vou achar que a diretoria errou, eu não vou achar que foi uma decisão equivocada. Acho até que a insistência da renovação dele é, de novo, muito mais naquela de, pô, cara, vai que, pô, é importante ter uma referência, mais nesse sentido do que bola e desempenho em campo. Só para dar um exemplo, o Coutinho e o Payet ganham o que o Bruno Henrique recebe de salário no Flamengo. Isso não é exatamente igual, é muito próximo. E você vê que o Bruno Henrique é um cara, já teve uma lesão grave de joelho, ficou um ano fora, já é um jogador com 30 e poucos anos, deve ter a mesma idade do Coutinho, se não é um ano mais velho que ele. E você vê que ele joga de centroavante, joga de ponta esquerda, e você vê o impacto que ele ainda causa no jogo. Fez os gols do título, inclusive do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa. Então assim, jogador no futebol brasileiro, para ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, ele tem que decidir jogo sim, jogo não. E aí eu já falei bastante aqui, e eu vou de novo quebrar o protocolo, é um cara que eu gosto demais, até para dar uma moral para ele também, que tem um conteúdo muito bom. E quem não conhece, dá essa moral, se inscreve lá no canal do Garone. Ontem o Garone, no canal dele, puxou esse assunto. Ele começa falando ali da entrada péssima do Payet na partida e ele finaliza falando a respeito do custo-benefício do Payet e do Coutinho, e ele diz que não manteria nenhum dos dois. O Payet, para mim, é assunto encerrado. Eu já acho que o Payet já falei que o Payet não deve seguir no VAR já tem tempo, e ele não fez nada em 25 para me demover dessa ideia. Para mim é assunto encerrado. Eu não vou achar ruim se a diretoria do Vasco não renovar o Coutinho, acho que ele também não fez por onde pelo investimento, mas se o Vasco decidir manter, e para mim só pode ser um, não os dois, eu entendo essa insistência talvez de mais um ano, tentando reduzir um pouquinho mais o contrato, colocando ele realmente como vagão e não mais como locomotiva, tendo outras situações para poder resolver num time que não necessariamente seja um time dependente dele, e entendendo que ele é um jogador ainda relativamente jovem. E encerro com um último comentário: o Payet vai chegar ao final da carreira provavelmente com 38. Pela forma física do Coutinho e até pela questão econômica, que graças a Deus ele está muito bem, eu não imagino o Coutinho com os problemas físicos e com a rotação que ele joga hoje, por exemplo, ele chegando até a idade do Payet. Até comentei no pós-jogo ontem que o Payet, anteontem, que o Payet, com a idade atual do Coutinho, o Payet voava. O Payet com 32 para 33 anos era um avião. O Coutinho com 32 para 33 anos não é nem de sombra o jogador que ele já foi. Ele não é o jogador nem de sombra que ele já foi com 32, com 31, com 30. Qual foi a última grande temporada do Coutinho? Isso tá longe. A Copa de 18 ele estava muito bem, 19 ok. Ele começa a ter essa queda latente de 2020 para cá.
Ele tem um suspiro no Aston Villa no empréstimo, que ele parece que vai engrenar na mão do Gerrard, e aí ele vem por empréstimo, aí ele vai bem, o Gerrard pede a continuidade dele, o Aston Villa compra, relativamente barato, né, pelo que ele já custou um dia, o Gerrard é demitido, e aí vem o técnico que era do Paris Saint-Germain, que me fugiu o nome dele agora, que encosta ele, e desde então foi derrocado. Perde espaço no Aston Villa, vai para o do Rail, Vasco, e não vem conseguindo performar, tá bom? Pelo menos em constância em alto nível. E aí, já encerro aqui, um beijão para vocês e vamos ouvir uma pinceladinha aqui do Garoni, dando aí os 50 centavos dele de contribuição nesse debate de renova ou não renova com o Coutinho Payet. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu tô metendo o pé. Valeu? Tamo junto e fique aí com o depoimento do Garoni. O Payet já tinha falado aqui, muita dificuldade em todos os clássicos, não cresce em clássico, pelo contrário, se esconde, parece menos ainda em clássico. Acho que o jogo de ontem, inclusive, serve como um bom exemplo do que eu já falei aqui. Tem um corte aqui no canal que eu falei sobre permanência ou não de Coutinho e Payet no Vasco. O jogo de ontem acho que mostra para mim muito isso. Ainda que possa ter um lancezinho ali, melhor ou outro, como o Coutinho teve um ou outro no primeiro tempo, é muito pouco pelo custo que é. Não é uma questão de achar Payet e Coutinho bons jogadores. Só que isso tem um peso. Eu sei que o torcedor ele olha para o campo e ele quer só olhar o campo, mas o campo é reflexo também de uma realidade financeira do clube. Não adianta você pedir recuperação judicial, falar o tempo todo que está sem dinheiro, que tem dificuldade para contratar, que tem uma diferença muito grande financeira entre os clubes, piriri para lá, e continuar pagando 1,5 milhão para um jogador que é reserva. Não faz sentido. Entendeu? Não adianta você ter um carro de 500 mil parado na garagem e andar de Uber. Porque o Uber está melhor do que o carro que está parado na garagem de 500 mil. Só para não perder a nossa analogia diária aqui com carros. Mas é basicamente isso. Você não pode ficar pagando IPVA caro pra caramba para deixar um carro na garagem e ficar andando de Uber. Não faz sentido. Faz sentido se você é rico, milionário e não faz diferença para você. Agora, se você está em recuperação judicial, não faz sentido. E o jogo de ontem acho que mostra um pouquinho disso. Tanto o Coutinho quanto o Payet, infelizmente, porque tanto quanto vocês, eu gostaria que os dois estivessem jogando o que o nome, o peso, Coutinho e Payet têm pela carreira que tiveram, estivessem mostrando isso também no Vasco, mas infelizmente não é a realidade dos dois hoje. Né? Então eu sinceramente não vejo, inclusive o jogo de ontem, acho que mostra um pouquinho dessa dificuldade que os dois têm. E que ainda que amanhã faça um bom jogo, quarta-feira um bom jogo pela Copa do Brasil, ou até contra o Flamengo no próximo fim de semana, não dá para viver de lampejos. Não dá para ser um custo muito alto para jogar um jogo ou outro bem. Pelo valor, tem que ser mais consistente, tanto Coutinho quanto Payet. E, infelizmente, não tem sido nenhum dos dois.